Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Olha, a gente sabe muito sobre as terapias holísticas, terapias complementares, mas hoje aqui uma convidada muito especial que eu achei muito interessante e ela, uma formação muito grande, ela é mestre e doutora em nanociências, professora Cláudia Grigolo Pinto, que está comigo, que vai falar sobre isso e muito mais, de uma maneira assim que, logo depois da docência dela, ela quis trazer algo novo e inovador para a própria vida dela. Professora Cláudia, é um prazer tê-la aqui, para que a gente possa falar mais sobre tudo isso que já comentamos antes, sobre as terapias holísticas, complementares e tudo, e nada como você para explicar melhor para esse público que está nos assistindo, que recebe todas as informações do programa Fala Doctor. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida, é um prazer falar um pouquinho sobre as terapias, é um tema que está muito em voga no momento, as pessoas estão tendo uma busca muito grande das terapias e é um prazer falar um pouquinho sobre a minha prática, o meu conhecimento e também difundir os benefícios dessas técnicas. Onde tudo começou? Tudo começou numa cama de hospital. Eu sofria muito com enxaquecas, aquelas enxaquecas muito fortes. E teve um período que eu tomava muito remédio. Eu tomava remédio para dor e cada vez doses mais fortes. E de repente os remédios não faziam mais efeito e eu cada vez pior. Aí, numa dessas crises, fui hospitalizada. E depois de fazer uma série de exames, o médico que estava me cuidando disse: olha, Cláudia, tu está num ponto crítico, porque você está fazendo uma intoxicação medicamentosa e você precisa reduzir isso. Aí eu olho para o doutor e digo: tá, e o que eu faço com a minha dor? E aí começou, porque ele disse: bom, você precisa encontrar outras coisas que te auxiliem à redução da dor, ao teu bem-estar, à tua qualidade de vida. E foi assim que eu fui procurar, primeiramente como cliente, as terapias complementares em saúde. Basicamente, o início de tudo foi assim. Isso chamou a atenção, logo depois de sair da docência, então resolveu ir mais a fundo. Na verdade, a história foi assim. Eu comecei a melhorar. A minha vida deu uma virada assim, em qualidade. Eu comecei a usufruir a acupuntura, o reiki, a meditação e a yoga. Foram as primeiras que eu experimentei. E elas me trouxeram um benefício muito grande. E eu, na minha curiosidade, eu dizia: mas o que tem isso? Como é que funciona? Isso que está me trazendo esse bem-estar. E aí eu fui estudar. E aí começou a se capacitar e hoje... Isso, o primeiro curso que eu fiz nessa área foi de reiki. O reiki é uma técnica milenar de transmissão e equilíbrio energético e aquilo me fazia muito bem. E aí eu fui estudar. Aí eu fiz o nível 1, que é autoaplicação, gostei muito, daí fui fazer o nível 2, até chegar no nível de mestre reiki, no qual a gente já pode dar cursos, Uhum. E o reiki foi muito, muito importante, foi a porta de entrada para mim nessa área da holística. E aí depois a acupuntura? Sim. Logo depois eu fazia também acupuntura específica para dor. E aí entre uma pós-graduação e outra, eu acabei encontrando uma pós-graduação em acupuntura, em medicina tradicional chinesa e acupuntura a nível de especialização. E eu me fui, esses cursos eu fiz no Paraná, uma região de Londrina, que tem uma cultura um pouco mais oriental na cidade, tem alguns templos. Uhum. E aí eu fui, me inscrevi na pós-graduação, cursei a pós-graduação em acupuntura, que é uma coisa incrível, é uma coisa que não termina o curso, porque tem que estudar realmente a vida inteira, porque é um conhecimento muito grande.
Fiz a acupuntura. Na monografia dessa especialização, foquei da acupuntura para enxaqueca. Olha. Para fazer aquela volta, porque eu descobri que, assim como eu, tem milhares de pessoas que sofrem de enxaqueca, né? E aí também a fibromialgia, que é uma outra doença que afeta muitas pessoas, né? E que, junto com a enxaqueca, são as doenças que mais restringem a pessoa da qualidade de vida e de trabalho. E assim fomos lá estudar a acupuntura, que estudamos até hoje, e a medicina chinesa junto com isso, né? Que entra outras técnicas, né? Os shiatsu, as ventosas, né? A acupressão com outros materiais que não agulhas, e aí vai, né? Toda essa parte, sempre focando na redução da dor. Claro, né? Sim. E a yoga? A yoga, eu tinha uma prática bem de jovem, bem menina, assim, eu gostava, fazia. Depois fiquei muitos anos sem fazer, né? Em função da fibromialgia e do desconforto, eu fui fazer o pilates, a yoga, né? E a meditação. Porque essas coisas tem que trabalhar também o teu lado emocional para te conseguir extrair dessas técnicas o melhor. Fiz algum curso, né, de yoga básico, né, mas o suficiente assim para ensinar algumas técnicas para as outras pessoas também, né, aliviar uma dor lombar, aliviar um torcicolo, essas questões assim são simples, né, e que atrapalham bastante o bem-estar da pessoa. Então a gente conseguiu fazer isso ainda durante o trabalho, né? Às vezes chegava um colega que estava com dor, né, ou outro com algum outro desconforto, e a gente foi fazendo. Sim. E ao mesmo tempo a gente foi profissionalizando isso, que claro, começou como um desejo de conhecimento para o meu próprio bem-estar, né? Claro. Dentro disso, numa situação do dia a dia, a pessoa utilizar esses métodos como sendo uma autoajuda, provavelmente vai trazer um equilíbrio, correto? E a pessoa tem como pegar e saber mais assim para o seu próprio benefício, né? Exatamente, e que talvez seria uma grande ajuda, né? Sim, para que essa pessoa tivesse uma qualidade de vida melhor. Exatamente. A gente oferece vários cursos ao longo do ano, né? Que inclusive o último que eu lancei foi um de harmonização pessoal. Opa. Tá? Então, assim, um curso com pinceladas de técnicas que juntas trazem um bem-estar, né? Então a gente fez esse de harmonização. A gente lançou logo depois da pandemia, onde as pessoas estavam muito ansiosas, muito exaustas. Quem era ansioso passou a ter pânico, né? Quem era agitado, as pessoas adoeceram nesse período, né? E aí eu lancei essa ideia, vamos harmonizar, né? Então vamos pegar um conhecimento básico do Reiki, um conhecimento básico de yoga e um conhecimento básico de meditação, monta-se algumas ferramentas e oferece para as pessoas. Então teve uma boa aceitação, né? Porque nem todo mundo tem a vontade de fazer uma pós-graduação para meditar em casa. Claro, né? Você tem como você ter esses conhecimentos como ferramentas mesmo para o teu dia a dia. Exato. E a gente oferece alguns cursos nessa área também. E é indicativo para todos, né? Para qualquer pessoa, independente da idade, independente de problemas... Profissões mais estressadas, menos estressadas, né? Sim, inclusive a gente pode fazer um trabalho bem personalizado, né? Sim. Cada um com o seu objetivo, claro, né? Mas eu tenho uma curiosidade em relação à nanociência. Sim. Com certeza ela deve ter ajudado muito nessa situação. E até mesmo de profundidade. Eu havia feito algumas pós-graduações já na área da educação, na área da interdisciplinaridade, porque eu sempre gostei de ver as coisas um pouco mais amplas assim, né? E a ciência, ela vem num gradiente de especialização, né? Aquilo que vai no ponto exato e perde-se um pouco desse todo. E eu sempre gostava de ver
mais o todo. Então, o que acontece? Quando eu voltei a estudar, eu voltei depois de morar vários anos fora de Santa Maria, aí eu dizia, não, eu vou retomar meu mestrado que eu havia começado e não tinha conseguido concluir, uma outra oportunidade. E aí eu entrei para a Nano, né? E o que me chamou a atenção na Nano era essa questão que dizia assim, ó, chamava-se durante o estudo de a bala mágica. A bala mágica é o seguinte, seria a ideia que o remédio, né, fosse lançado e ele procurasse especificamente o ponto onde estaria a doença para ser tratado. Tá? Já pensando no quê? Na redução de efeitos colaterais, né? A redução de interações medicamentosas, né? Então, a Nano, ela vem nesse sentido, de trazer de uma forma específica para chegar no alvo. Uhum. E aí a Nano me ensinou que quanto menor a partícula, maior a sua capacidade de reação no meio. Então, o todo, né, tá naquela partezinha mínima, mas o mínimo tá no todo. Então, tu consegue fazer essa relação de micro e macro. E foi aí isso que me encantou. E além do mais, né, que através de um mestrado, doutorado, tu consegue fazer os experimentos, né, claro. Desenvolver uma tese. Sim. E nesse caso ajudou muito, tanto na questão do aprofundamento do conhecimento geral, mas também de entender isso, né, que às vezes a menor quantia pode dar um efeito, e se tiver coisas complementares para auxiliar o medicamento a chegar no seu objetivo, melhor ainda. Claro. Aí entram, né, as complementares. As complementares. Antigamente, Douglas, chamava-se medicina alternativa, né? E agora a gente não fala em medicina alternativa, porque não é uma alternativa tu tratar com o remédio e tratar com a holística, não. A holística, ela vê um todo, mas ela vem a complementar, auxiliar Sim, o tratamento holopático, claro. que já foi determinado, né? Então a Nano me trouxe isso. O que torna um tratamento multidisciplinar. Isso, exatamente. Sempre foi mais ou menos nessa linha. Viu só, gente? Olha que bacana. Olha, nós vamos dar só um tempinho e no segundo bloco já vamos seguir falando sobre isso. Até breve. Vamos então seguindo aqui com a professora Cláudia falando sobre terapias, né? Terapias complementares, que agora não é mais, agora são alternativa, que agora são complementares, exatamente. Elas complementam, o que torna o tratamento multidisciplinar. Além disso, é claro, elas estão entrando cada vez mais, né? Até mesmo dentro do SUS, que agora você vai falar sobre isso, né? Sim, antigamente as terapias eram ditas alternativas, né? Porque ou tu fazia tratamento tradicional com a medicina alopática, ou fazia o tratamento com
chás, ervas, massagem, etc. Mas hoje a gente já considera que essas terapias elas são integrativas e complementares. Isso significa dizer que elas veem o todo, não a especificidade do sintoma de uma determinada doença, veem o todo e lançam mão de uma série de técnicas para complementar o tratamento. Então não existe uma briga, né, entre o tratamento tradicional e o tratamento holístico, né? Existe uma complementação. Aquilo que a medicina tradicional não vê, que é uma área um pouco mais do psicológico da pessoa, do emocional, a holística vai ver e fazendo um trabalho em conjunto, o benefício para o cliente, para o paciente, ele fica muito maior. Exatamente, entrando energia, né? Sim, tudo, Douglas, é troca de energia, tá? Existe, isso a gente enxerga em todas as áreas, né? Foi quando eu enxerguei isso que acabou a briga, como se diz, entre tu é bióloga e tu não pode ser, né, terapeuta, né? Por quê? Porque tudo é troca de energia, tá? Se você coloca uma água quente num ambiente frio, aos poucos essa água vai entrar em equilíbrio com o ambiente e vai mudar a sua temperatura. Nós somos assim. Nosso corpo é formado por vários pontos energéticos que trocam energia com o meio. Então tudo é uma troca de energia. Então quando o equilíbrio, não há doença. O que implica na saúde da pessoa, né? Exatamente. Se ela vai ficar doente ou não. Toda doença, toda dor, ela inicia através de um bloqueio energético em uma determinada região. A acupuntura, por exemplo, ela soluciona isso quando ela estimula o ponto e tira a estagnação energética daquele ponto, deixando a energia fluir, voltando o bem-estar, né? Basicamente é tudo essa troca. Sinergia. Sinergia é uma coisa muito importante, por quê? Porque existe nessas trocas todas, né? Muitas vezes a gente não tem o conhecimento. E a sinergia é justamente quando se conecta, tá? Então você, por exemplo, usam muito falar sobre sinergia de óleos essenciais, sinergia de cristais, né? Ou seja, é uma ligação, né, mais forte que torna aquilo mais eficiente, né? Tudo é energia mesmo, não tem como a gente fugir. Às vezes tem dor em um lugar e a referência da dor, o gatilho, está em outro lugar. Sempre, não é às vezes, é sempre. Existem algumas bibliografias que fazem uma especificidade, tipo, estômago com a dor, a azia é tal coisa. Não é tão simples assim, mas existe correlação, né? Tanto é que sola dos pés, palma das mãos e as orelhas são regiões que a gente tem muita inervação nervosa. Então são áreas muito sensíveis, biologicamente falando, né? E por quê? Porque tem muitas terminações, né? Captam calor, textura e tudo. E nessas regiões a gente pode, estimulando essas regiões, tratar um outro órgão, né? Aí entra, por exemplo, uma das técnicas que eu trabalho, que é a auriculoterapia. Você estimula pontos específicos no pavilhão auricular para, por exemplo, estimular o rim numa pessoa que está retendo líquido. Olha. Ou para trabalhar analgesia num momento de dor. Dentistas utilizam muito, né? E também para as doenças relacionadas ao emocional, como principalmente a ansiedade, né? Então a gente trabalha a ansiedade estimulando, pode ser com sementes, pode ser com cristais, pode ser com as agulhas, né? Mas a chave que traz a mudança é o estímulo. Sim. Né? Aproveitando o mês, né, de setembro amarelo, né? Que traz, sim. Exatamente. Também ajuda a estimular? Sim. A auriculoterapia, a própria acupuntura, o shiatsu, tá? Que é aquela massagem mais vigorosa, né? São específicas assim
para trabalhar esses gatilhos, né? Então, a ansiedade que gera muitos conflitos entre famílias e até mesmo levando à depressão e levando a pessoa a se sentir desesperada, né? Ela também é um desequilíbrio energético. Então, se a gente consegue com que essa pessoa trabalhe uma meditação, uma yoga, uma estimulação, ela vai lhe trazer um equilíbrio e os riscos, né, de uma ansiedade aumentar e se transformar num transtorno mais grave, vai diminuir, né? E isso acontece desde criança, né? Hoje a gente já tem alguns terapeutas que trabalham com técnicas de acupuntura ou acupressão coreana, que é com palitinhos, né, de madeira, menos agressivo, com bebês recém-nascidos, né? Para já trazer uma qualidade de vida, inclusive para os pais, porque o bebê fica tranquilo, os pais conseguem passar por essa fase com mais tranquilidade também. E aproveitando esse tipo de terapia, junto com o complemento de outras profissões, além do mais com a família ajudando. Exato. A gente sempre fala para o cliente, quando ele chega, o que a terapia pode lhe oferecer. Tá? Porque não existe uma ilusão, né? A gente tem que ser franco. Olha, nessa situação, porque algumas pessoas chegam e dizem assim, eu não aguento mais tomar remédio. Não, pera aí um pouquinho. Jamais um terapeuta holístico vai dizer para parar de tomar ou tomar mais ou menos. Claro. Não é da alçada do terapeuta holístico. Ele diz, não, vamos fazer o complementar na próxima avaliação que tu for no médico, aí ele vai avaliar se precisa essa dose ou não, né? Mas a gente não vai nunca interferir, né, no atendimento. Algumas pessoas fazem, por exemplo, tratamento psiquiátrico, né, e vêm até nós para relaxar, né, para aprender a respirar. Claro. Porque quando a gente fala que tudo é troca, tudo é energia, a respiração, ela é o meio que a gente utiliza para fazer essas trocas, né? Através da respiração controlada, tu já consegue se equilibrar em bastante situações de estresse. Respiração é muito importante, né? Muito importante, não só para trazer o oxigênio, mas também para trazer uma tranquilidade. Né? Exatamente, todas as técnicas, momento de pânico, né? Todas as técnicas orientais, elas vão, né, inclusive na yoga, elas vão começar com o cliente aprendendo a respirar. E existe técnicas de respiração específicas para cada caso, né? Sim, claro. Eu estou lá desenvolvendo um métodozinho, que eu brinco que é o método da sinaleira. Sinaleira. Isso, tem uma técnica de respiração quando tu está no verde, que tu está bem, sem nenhum gatilho de estresse. Tem uma técnica de respiração para o amarelo, que tu já está num ambiente tóxico, ou você percebe que tem chances de ter uma crise, e tem o vermelho para quando você já está na crise. Já está perdido. Não, perdido não, porque através da técnica a pessoa consegue melhorar. Claro. E eu desenvolvi isso baseado em várias coisas, né? Sim. Mas pensando nos da casa, né? Todo mundo tem um ansioso, 2 ou 3 ansiosos dentro de casa. Exatamente. Né? E o terapeuta às vezes também está ansioso, também precisa usufruir disso, né? Sim, claro. Então tem lá o método, depois eu vou passar para o Douglas as técnicas da respiração do método da Cláudia. Que maravilha. Chás. Relação com as terapias holísticas. A fitoterapia ou a medicina das ervas medicinais, ela é utilizada há mais de 3.000 anos, que tem registro, né, dos chás e os seus benefícios, né, ou toxicidade. Então, assim, a gente não tem uma relação. Nós somos a relação, nós brotamos junto com essa técnica, porque a natureza nos traz praticamente tudo, né, que precisa naturalmente, né, nas plantas. Então aí falta muitas vezes a pesquisa científica, catalogar e fazer os testes para ver. Claro. Mas os chás, assim, é tudo, né? Sim. Você vê agora, por exemplo, está muito em voga os doramas, né? Que são esses filmes aí orientais. Eles tomam muito chá, né, a qualquer hora.
né? E o chá, aí, ele tem uma capacidade de trazer o princípio ativo da planta medicinal, mas ele também, a forma de fazer, a temperatura, a forma de beber, tudo isso leva o organismo a absorver a energia ligada naquele produto, mas naquele também chá. demasia não é bom, né? Tudo que é demais faz mal, né? Exatamente, porque tem alguns chás assim que faz com que são tóxicos. Exato, aí falaste na toxicidade. Sim, exatamente. Então tem que assim fazer como a medicação, tem que ter um equilíbrio. Tudo né? tem equilíbrio. Existe chás, por exemplo, na medicina chinesa, a fitoterapia nos fala que o chá deve ser tomado até no máximo às 17 horas. No máximo até 17. Depois desse horário não se toma chá quem segue os princípios lá da medicina chinesa. É só lembrar do tradicional chá com a rainha às 17 horas, que daí não vai esquecer. Exatamente. Por quê? Porque os chás, por exemplo, se você está tomando um chá digestivo, vamos supor, né, você não pode estimular o teu organismo além da hora, porque cada hora específica tem uma relação direta com algum órgão que está em maior atividade, né? Principalmente quando nós estamos dormindo, é a hora que o nosso corpo se regenera. E os órgãos também, né? Claro. Eles fazem. Então, aí os chás podem interferir. Então, a gente sempre diz isso, até às 17 horas o chá. Aí tem chás, muitos chás conhecidos, né, que são para ansiedade, né. Aí tu toma lá os chás mais usados, né, que são o alecrim, né, que o alecrim, além de leve sedativo, ele é antidepressivo. Olha. Aí você tem a hortelã. A hortelã, todo mundo sabe que a hortelã é boa para o gastrointestinal, mas ela é um regenerador de células nervosas também. Então, os chás realmente tem camomila. muito. Camomila e outros chás, né, que nós temos assim que já são bastante usados, mas as pessoas às vezes não sabem tudo que aquelas folhinhas estão fazendo, que são muito mais do que isso, né? Sim. Porque tem o princípio ativo específico para dor ou para doença, mas tem também uma sinergia, tem também uma troca energética, né? Do jeito de fazer, o jeito de tomar, né? De pouquinho, a água devagar. É fervida mesmo? Tem que ser fervida ou não precisa? Bom, a decocção, né? Quando é indicada a decocção, sim, ferve-se por 10, 15 minutos, né? Outros não. Então tem que ver bem a especificidade de cada chá. Sim, claro. Para o meio de fazê-lo, tá? Para extrair o máximo do princípio ativo. Sim. Mas nem todos é fervido. A maior parte dos chás são em difusão, onde você tem a água que foi fervida, ela resfria um pouquinho, você coloca as folhas, né? E deixa de 10 a 15 minutos ali, na água que foi fervida, mas não está fervendo enquanto tem as folhas. Claro, sim. Tá? Então, a maior parte dos chás é assim. Né? Agora, quando fala em decocção, aí você vai cozinhar. Aí muitas vezes são troncos, são raízes que tu vai utilizar pro chá. Viu só, gente? Que aprendizado, né? Que a gente escutou aqui, foi muita informação. É bastante coisa para a gente falar. Estamos chegando no final do programa. E como de costume, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Certo, muito bem, então, agradecendo já, né, a oportunidade de falar um pouquinho e dizer que tudo passa, né? E tudo passa conforme as nossas escolhas. Então, se a gente está num momento mais difícil, ansioso, né? Tem que buscar ajuda, tá? Tem que buscar ajuda e essa ajuda não está determinada em ser apenas um profissional. Você pode buscar vários profissionais, né? E ver todos os benefícios que as alternativas de antigamente, hoje, elas estão trazendo para essa integralidade do ser, esse olhar. Existem, então, profissionais que vão olhar você não só no teu sintoma, mas vão olhar você de uma forma
integral, ou seja, as tuas emoções, o teu trabalho, porque isso tudo interfere na tua saúde. Hoje se fala muito em ambientes de trabalho que são tóxicos. Muitas vezes o ambiente familiar é tóxico. Tá? Então, além, é claro, do tratamento médico convencional, você pode procurar, então, terapeutas que te dão um arcabouço de técnicas para te trazer bem-estar, melhorando a tua qualidade de vida, porque é o nosso principal objetivo, né? Maravilha. Qualificar a qualidade de vida, né? Para a gente ter realmente uma vida dentro do mundo que estamos, com as dificuldades que temos, ainda assim conseguir viver bem. Maravilha, professora. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito. Agradeço também a vocês que estão nos assistindo, que estão curtindo aí as nossas páginas do Instagram, do Facebook. Vão lá na playlist do Fala Doctor, lá no YouTube, estão todas as entrevistas, e vão estar também a da professora Cláudia. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que esse mês, né, no dia 7 de setembro, o Fala Doctor completou 3 anos. Viu que legal? Que bacana? E graças a vocês que vêm aqui dar esse banho de conhecimento e informações para vocês, e vocês que estão assistindo e que quando eu chego em algum lugar, né, público, em algum outro lugar, que estão parabenizando o programa Fala Doctor. Muito obrigado e uma noite abençoada para todos. Muito obrigada. A gente se encontra.